Fica comigo. No vídeo de hoje você vai entender quais canais de venda você precisa e de que forma você precisa estruturar a sua empresa para que você venda muito mais e aumente seus lucros. Então fica comigo, depois desse tiradinho que a gente chama, né? Eu estou aqui falando com você, beleza? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome, você sabe, é Gilberto Spinelli e o tema de hoje é como você pode aumentar as suas vendas. Aqui no podcast Empresa 3.0, nós discutimos de como tira a sua empresa da bagunça, né? E você aumenta os seus lucros através de 8 pilares e que nada dependa 100% de você, não é verdade? Então, hoje, nós vamos discutir mais um tema dentro desses 8 pilares. E nesse vídeo você vai entender como que através de canais de venda bem estruturados, canais de vendas bem estipulados e estruturados na sua empresa, você pode aumentar muito suas vendas e aumentar ainda mais o seu lucro. Hoje é uma grande oportunidade para você que quer fazer, para você que quer crescer venda, para você que quer melhorar suas vendas. É uma grande oportunidade sem que você faça novos investimentos para entender, né? O que você precisa fazer para aumentar suas vendas, ter canais e quais canais de venda, de que forma você vai estruturar, por onde você vai atuar a partir de agora. E é isso. Eu tenho vários vídeos aqui tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram, né? Falando sobre concorrência, como vender mais, canais de venda, enfim. Então, não deixa de assistir, aproveita. É um material muito rico, um material que tem bastante conteúdo e você com certeza vai conseguir fazer bom proveito. Queria te convidar também para você não esquecer de deixar o seu like, porque isso faz a diferença. Ajuda e motiva a gente cada vez mais estar aqui com vocês e crescer com vocês, na verdade? Então, deixe seu like, compartilha aí para os amigos empresários, empreendedores, para que cada vez mais a gente chegue em mais empresas. Eu também, como você, não conhecia, não era uma empresa muito bem estruturada no começo. A gente não sabia como estruturar, de fato, bons canais de venda e de que forma a gente ia fazer isso. E aos poucos a gente foi estruturando até o dia que a gente criou, inclusive, um método, Projeto Empresa 3.0. E com essa estruturação dos nossos canais de venda, com a estruturação do entendimento de por onde eu poderia vender mais, de que forma eu poderia vender mais, eu tive mais lucro, eu consegui aumentar o meu lucro. E hoje eu vou dar esse passo a passo aqui para você, de que forma você pode fazer isso, de uma forma simples, prática e usual, tá bom? E te convido para comentar também depois o que você achou desse vídeo, se você gostou ou não gostou, compartilhar, como eu disse, com os amigos, mas se você tem esses problemas e se você sabe essas soluções que eu vou falar aqui também, então não deixe de comentar, porque isso ajuda a gente bastante, certo? Vamos para o que interessa também. Antes da gente falar, antes da gente começar aqui falar como resolve, é muito importante, eu sempre costumo dizer, a gente primeiro entender o porquê que a gente erra. Porque não adianta eu falar para você como resolve se você não se enxergar nesses erros, não é verdade? Então, antes, o que é importante? Primeiro é importante a gente entender os tipos de canais de venda. Hoje o mercado, basicamente, você tem venda para consumidor final, que é o B2C, que a gente chama. Você tem venda para empresas, que é o B2B. Você tem vendas de consumidor para consumidor, por exemplo, um OLX da vida, que um consumidor vende para outro consumidor. E você tem também vendas para governo. Então você tem essas fontes de buscar receitas, de buscar venda no mercado. Praticamente são só essas. E aí, dentro de cada estratégia dessa, você tem que tentar se adequar e entender aonde o seu negócio pode performar melhor. Porque cada estratégia dessa, ela tem um tempo diferente de resposta, ela tem um tempo diferente de venda, ela tem um tempo diferente de faturamento, ela tem um ticket diferente também, Ela tem um prazo diferente, tanto de estratégia como de resultado. Então, cada canal desse aqui, que a gente está comentando, você vai fazer de uma forma diferente. E o que é importante, Como que eu defino para qual canal que eu vou, de que forma que eu vou? Primeira coisa, você precisa entender
aonde seu cliente está. Aonde está o seu cliente? Por isso que eu falo, às vezes, né, a gente como empreendedor, a gente não sabe onde está o nosso cliente. A gente não sabe, inclusive, talvez, quem é o nosso cliente. O primeiro grande passo, antes de falar como vender, de que forma vender, é você entender o seu cliente. Quando você entende quem é o seu cliente, a gente fala que é o cliente ideal, né? Quem que é o seu cliente ideal? Quem que é o cliente que de fato você vai atender? Você conhece seu cliente? Muitos empresários e muitas empresas não conhecem o cliente, não sabe, acha que pode vender para todo mundo. Isso não é verdade. Nós temos sim um tipo de cliente ideal. Você tem, eu tenho, todas as empresas têm, né? Então, acho que o primeiro passo, antes de você falar assim, eu vou vender para o governo, eu vou vender para o Zé das Couves aqui, ele tem uma fábrica, eu vou vender para ele. Primeiro passo é você entender quem é o seu cliente ideal. É o cliente, qual o perfil dele? O que ele gosta, onde ele está, né? Quais são as dores desse cliente, qual dor o seu negócio resolve na vida dele, qual desejo esse cliente tem, qual desejo você resolve na vida desse cliente, mas quais são os sonhos, expectativas dele e também o que você tem de diferente nesse mercado. E aí, quando você começa a entender quem é esse cliente ideal, né? O cliente que de fato faz sentido para a sua empresa, que de fato faz sentido para você, você vai para um segundo passo. Qual que é o segundo passo? É entender aonde a sua concorrência atua. Muitos empreendedores não sabem nem aonde a concorrência dele está. E aí ele fala assim, o meu concorrente vende mais barato, o cara tem preço, eu não consigo, né? O cara não emite nota, eu emito, vai para uma outra linha que um pouco diferente, né? Um pouco diferente daquilo que a gente consegue, como que eu posso dizer para vocês, entender o cliente ideal, porque você não conhece o cliente ideal. Então você quando olha para o concorrente, você sempre acha que o teu concorrente está fazendo alguma coisa de errado, e pode ser que o teu concorrente já conheça o cliente ideal, pode ser que o seu concorrente já entendeu qual canal que ele consegue atuar. É nesse sentido que você precisa, né, entender. Peraí, eu já entendi o cliente ideal, eu sei quem é o meu cliente, beleza. Segundo passo, aonde o meu concorrente está atuando? E aí você vai entender, ele está no B2B, B2C, né? Ele está vendendo para governo, ele está vendendo para empresa, ele está vendendo para consumidor final, e aí é um segundo passo. E o terceiro passo que você tem que pensar é o seguinte, aonde o seu cliente ideal gosta de ser atendido? Porque o que acontece é que você atua do jeito que você quer. Como assim? Por exemplo, você tem lá uma padaria. Você abre no teu horário e fecha no seu horário. E não no horário que o teu cliente ideal quer. E isso é um erro grande. Isso é um erro muito grande que as empresas cometem. Um dos passos que você tem que observar e corrigir, né, nesse primeiro momento eu vou atuar e vou trabalhar no horário que o meu cliente quer. É muito importante. Porque se você já está atuando, né, no horário e na maneira que o teu cliente quer, você já começa a ter um passo à frente de entendimento do teu cliente ideal. E aí você conhece seu cliente, sabe as dores, desejos dele, né? E inclusive talvez até as objeções desse cliente ideal. Então, quer dizer, eu sei por que ele não compra de mim, por que ele compra do concorrente, ou por que ele não compra de ninguém, o que normalmente ele usa como desculpa, entre aspas, né, para não comprar o nosso produto, o meu produto. E através disso você começa a ir para uma outra esfera. Qual que é a esfera que você começa a ir? Entendimento do cliente, entendimento da concorrência, e aí você começa a treinar o teu vendedor. Aí você vai treinar o seu vendedor de acordo com o canal que você quer que ele atue. Se engana você que o cara que atende no físico vai atender da mesma forma na internet, porque são duas vendas distintas, às vezes até o mesmo cliente, mas quem atende, o cliente que compra pela internet, ele compra e tem que ser atendido de um jeito. O cliente que compra no físico, ele compra e tem que ser atendido de outro jeito. Desculpa. Então, você tem esses parâmetros, compreendeu? Vamos lá. O cliente do físico é um, o cliente do online é outro. E como que você prepara o teu vendedor? Compreendeu? Você normalmente prepara para ele atender, se ele faz os dois da mesma forma. Tá errado.
Tá errado. Outra coisa, se o seu vendedor vai atuar no varejo para consumidor final, por exemplo, você vai treinar e desenvolver ele de um jeito. Se ele vai atuar para a empresa, vai atender empresa, você vai treinar e desenvolver ele de outro jeito. Porque percebe que são dois perfis diferentes, inclusive o tempo de decisão é diferente. Por exemplo, um consumidor final, normalmente ele compra muito por impacto. Ele vai comprar por impacto porque é o perfil dele a compra por impacto. Enquanto uma empresa, talvez até pelo tamanho ou talvez pela estrutura, né, ela tende a tomar um processo decisório um pouco mais longo. E talvez tenha que consultar sócio, dependendo do porte da empresa, até, sei lá, enfim, dependendo do porte da empresa. Quanto maior a empresa, provavelmente mais longo o processo decisório de compra é. E aí você tem que treinar a sua equipe para quê? Primeiro, para entender isso, segundo, para buscar a venda cada vez mais ágil, mais rápida. Mesmo que seja um processo decisório empresarial, que é mais longo. E aí você tem que preparar a sua equipe. Olha que loucura, né? A gente está falando aqui de coisas que faz sentido para todo mundo, independente do seu segmento. Porque se o cara está no varejo, você vai preparar ele e desenvolver ele de um jeito. Se você está no mundo empresarial, você vai treinar e desenvolver ele de outro jeito. Se você atende governo, é outra pegada. E seu vendedor ou você tem que conhecer cada canal de venda, tem que conhecer cada maneira diferente de atendimento. Por quê? Às vezes o seu produto ele serve para qualquer segmento. Só que as dores de cada segmento elas mudam de acordo com a necessidade. E outra, as objeções também. Então, se você prepara bem seu vendedor, se você prepara bem sua equipe, é um grande passo. É um grande passo. Outra coisa que você precisa começar a buscar é entender se você tem ou não vantagens competitivas, né? E vantagem competitiva, eu sempre costumo dizer que não é inventar a roda, né? Eu vou inventar alguma coisa diferente no mercado, sabe? Não é isso. Vantagem competitiva é você ter o básico bem feito. Hoje, muitas empresas não fazem nenhum básico bem feito. Então, vantagem competitiva é você ter o básico muito bem feito e que o teu cliente perceba isso. Eu estou lendo um livro, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidinho. Esse livro aqui, ó. A Magia do Atendimento. É de um cara, vice-presidente, que foi vice-presidente da Walt Disney lá, né? Da Disney, né? Lick Coker. Eu sou péssimo para inglês, pessoal. Comecei a ler ele hoje. Vamos ver. Aparentemente é bem legal. Ele fala de 39 regras essenciais para garantir um serviço excepcional. O que é isso, gente? Estudo. Qual foi a última vez que você leu? Qual foi a última vez que você estudou? Eu conheço o meu cliente ideal. Eu sei quem é o meu cliente ideal e sei de que forma eu atendo o meu cliente ideal. E aí você fala assim, tá bom, ok, já conheço meu cliente, já falou isso várias vezes. Você conhece o produto? Você sabe de fato vender o seu produto? É uma pergunta que você tem que se fazer. Você conhece o mercado? Como assim o mercado? Onde você está vendendo hoje? Você conhece a região? Você conhece as estratégias? Você sabe como entrar ou como penetrar melhor em determinado tipo de cliente? Como aumentar o volume? Porque assim, existem duas formas de você vender mais. A primeira de vender mais e aumentar o faturamento é você vender novos clientes. Só que é caro. Vender para novo cliente é caro. Você vai ter que prospectar, vai ter que buscar esse novo cliente, mas tem que ter, lógico. E a segunda forma de você vender mais e aumentar o faturamento é você vender mais para os mesmos clientes. Você vender mais para o ticket, aumentar o ticket. Quem não sabe ticket, eu sempre ensino assim. Pensa o seguinte, você tem dois produtos diferentes, um de R$100, um de R$200. Você vendeu um cada um. Então você fez uma venda de um produto de R$100 e uma venda do produto de R$200. Você soma os dois, R$300 de venda. Divide por 2. Média de ticket por venda de R$150. Então tem que saber, você tem que saber o teu ticket. E aí, você já conhece muito bem, começou a criar vantagens competitivas, começou a entender o seu produto. Para quem é o teu produto, de que forma é o teu produto, de que forma você vai entregar esse produto, quem é o seu cliente, o que ele gosta, quais objeções que ele tem, quais os desejos que ele tem,
qual mercado que eu atuo, como eu vendo mais nesse mercado. Aí você vai para um outro passo, que de fato é o cliente. O que é esse passo do cliente? Eu sempre costumo dizer que tem duas formas de você vender qualquer coisa na vida. Com foco no cliente, ou seja, eu quero vender o que eu quero vender para o cliente e ele tem que comprar. Ou foco do cliente. Eu quero vender o que o cliente quer comprar para satisfazer o cliente. É lógico, às vezes o cliente ele não tem noção da necessidade dele. E aí você, como vendedor, precisa explicar, ensinar o cliente ou fazer com que ele entenda qual é a necessidade dele. Mas o foco nesse caso vai ser o do cliente, porque é a melhor solução para a necessidade dele. E você pode fazer uma estratégia, né? E às vezes eu falo assim, como eu vendo mais, como eu vendo mais, como eu vendo mais. Às vezes, para você aumentar o faturamento do ticket e tal, nem é vender mais. Às vezes, uma estratégia que você pode usar é, por exemplo, tirar desconto. Parar de dar desconto. E eu fico abismado o quanto o varejo, principalmente, ele dá desconto desnecessariamente. A gente às vezes nem pede. E o pessoal do varejo aí dá desconto. Percebe pra você ver. Vai comprar um item, por exemplo, numa farmácia, a primeira coisa que a menina pede seu CPF e fala, esse item era tanto, tá sendo por tanto. Ninguém pede desconto em farmácia. Assim, pede. Mas a maioria dos clientes que entram, pelo que eu vejo, às vezes que eu tô ali dentro, eu percebo, nem desconto o pessoal tá pedindo e a pessoa que tá no caixa tá dando desconto. Né? Quando isso começar a tomar sentido para você, tudo isso que eu falei até agora, você vai começar a entender que a virada, né, sua virada de jogo, sua virada de estratégia é, primeiro, entender muito bem seu cliente, saber quem ele é, onde ele está, de que forma ele gosta de ser atendido. Começar a criar processo de venda. Como assim processo de venda? Funil, né? Quem não sabe, funil de venda é passo a passo. Então, o cliente que eu abordei, que eu sondei, que eu negociei, que eu fechei, pós-venda, pós-atendimento, de que forma esse cara vai voltar para o meu funil de venda, de que forma ele vai voltar para comprar mais e mais de mim. E aí é o que? Processo de venda. Você pega lá e anota. É difícil? Não. Beleza, eu vou abordar esse cliente. Depois que eu abordar, eu vou sondar. Depois que eu sondar, eu vou negociar. Faz um processinho de venda aonde o cliente vai passar por todas essas etapas até a decisão de compra ou não compra. Aí quando ele não comprar, o que eu faço? Quando ele comprar, o que eu faço? Né? Crie, e é importante você buscar canais de venda dentro daquela estratégia que eu falei, vender para empresa, vender para comércio, vender para empresa, vender para pessoa física ou governo, criar produtos e estratégias de canais com margem maior, entendeu? Você busca qual canal que tem a maior margem. Às vezes você vai ter no teu negócio 2, 3 canais, não tem problema. Só que são vendedores diferentes. Você tem que tentar ter vendedores diferentes. Se é eu, empresa, aí você, da minha visão, tem que escolher qual que é o melhor canal. Qual que é o que está dando mais margem, qual que você se sente mais confortável também. Mas o ideal é você testar vários canais diferentes. Você buscar aí a estratégia de vários canais diferentes. Para quê? Para você ter aí uma ideia aonde o seu produto vai performar melhor, né? Além disso, né, você tem aí estratégias, que aí é um outro ponto. O grande problema que nós, enquanto empreendedores, né, de uma forma geral, eu sempre gosto do nós e falo isso, a gente sempre tende a trabalhar dentro de uma única estratégia. E é um grande erro. É um grande erro. Por que é um grande erro? É um grande erro porque quando você atua numa estratégia única, a chance do seu cliente ali, né, de fato, o teu cliente, ele sei lá, vamos imaginar que dá uma dor de barriga nele, e você está atuando numa estratégia única, você provavelmente vai perder venda, vai perder volume, entendeu? Então, assim, tem estratégia diferente de venda também. Como assim estratégia diferente? Por exemplo, sei lá, se eu vendo por telefone, se eu tenho um telemarketing, ou se eu vendo por telefone, eu faço agenda por telefone, eu faço agenda presencial, eu vendo pela internet, eu tenho internet que a pessoa me liga ou que eu ligo para ela, né? Eu colho leads, né? Leads clientes interessados.
Eu tenho lá, talvez, uma estratégia de vender em marketplace. Para quem não sabe, marketplace, dependendo do teu segmento, vamos pensar de varejo aqui. Magalu, Via Varejo, Americanas, né? Mercado Livre, são marketplaces. No segmento de alimentação, você tem lá Uber Eats, por exemplo, Rappi, entre outros, tá? Você pode ter uma estratégia de atendimento em loja física também, shopping, e aí dentro de shopping você pode ter quiosque, você pode ter loja no shopping, você pode ter atendimento porta a porta. Então, o que eu quero dizer assim, quando você fala de estratégia, a gente pode falar de várias estratégias diferentes. Quais adequam ao seu negócio? Qual é o teu perfil? Por isso que é importante, voltando lá atrás. Vou voltar lá atrás. Por isso a importância de você conhecer muito bem seu cliente, saber quem ele é, tal. Depois conhecer seu concorrente, onde ele está. Depois conhecer o seu mercado. Depois você fala assim, aonde o meu cliente gosta de ser atendido. E aí você vai descendo dentro dessa estratégia até chegar nesse momento. Tá bom, agora qual estratégia de atendimento eu posso ter? Qual estratégia de atendimento? Aonde esse cliente gosta de ser atendido? Porque tem cliente que gosta de ser atendido por telefone. Tem cliente que gosta de ser atendido presencialmente. Tem cliente que compra pela internet, não quer nem falar com ninguém, quer entrar num site e comprar. Vai depender do teu segmento e vai depender da sua estratégia. E por isso que você precisa conhecer, né? E outra coisa que faz muita diferença, que eu percebo, né? É um erro comum. Pode entrar aí nas lojas vou dar um exemplo, loja de roupa que você tem no Instagram. O que acontece? Infelizmente a rede social, ou felizmente a rede social, ela aproxima muitas pessoas. Mas quando se fala de venda, infelizmente, de uma forma geral, os empreendedores não entenderam que rede social não é panfletaria. Ele fica jogando, postando coisas lá com preço, postando coisas o tempo todo. Você entra no Instagram da pessoa, parece uma panfletaria. E Instagram, eu sempre digo isso, até nós temos lá dentro do programa pago, dentro da mentoria, né? Um módulo que a gente fala só sobre venda pela internet. Eu falo lá assim, gente, vocês têm que entender que Instagram é pessoa falando com pessoa. E aí o pessoal atua de uma forma que parece, não parece pessoa falando com pessoa. Tudo menos isso. Então, o que eu quero dizer? Que você precisa criar uma conexão com a outra pessoa que está entrando no teu Instagram para ela se interessar pro seu produto. Não é panfletar, não é ficar falando de valor. E é um erro muito grave, muito grande que acontece para quem quer vender pela internet. E, gente, nossa, eu vejo às vezes o Instagram da pessoa e falo, meu Deus. Enfim, assim, o que eu quero te dizer é que estratégias diferentes e distintas você pode tomar. E as estratégias vai depender da sua necessidade. Você pode vender, por exemplo, por WhatsApp, é uma outra forma de estratégia. Você pode vender por e-mail marketing, você pode vender por SMS marketing, você pode vender por reverse. Quem não sabe o reverse é você disparar uma mensagem fazendo uma propaganda e pro cara dizer se ele tem 3 ou 2, se não, enfim, uma das estratégias é essa, em reverse. Você pode vender pelo marketplace, que eu já disse aqui. Você pode fazer propaganda em TV, em rádio, em outdoor, panfleto, cartão de visita. São estratégias diferentes. Quando você fala de mídia social, você tem lá o programa pago, né, do Facebook Ads e, por exemplo, do Google, né, dentro do YouTube, que são fantásticos, que traz uma visibilidade para tua marca, para o teu negócio gigantesca. Então você tem que se preparar para isso, porque o mundo cada vez mais ele está digital, independente do teu nicho, do segmento que você está escolhendo. E qual o problema disso tudo, né? O problema é que às vezes você encana com um canal de venda, um exemplo, o cara ele vende para a empresa. E aí as vendas não tá legal, o resultado não tá acontecendo, o cara encanou que ele vende só para a empresa. E talvez o produto dele tenha uma aderência para pessoa física e ele não vai por esse caminho. Ele fica ali preso na pessoa física e não vende para a empresa, ou tá na empresa e não vende para a pessoa física. Pega essas grandes empresas do mundo, né? Vou dar um exemplo aqui de uma Coca-Cola. A Coca-Cola só vende para pessoa física? Não. Inclusive, ela acho que ela nem atende direto a pessoa física. Ela sempre vai ter um PJ por trás ali. É você buscar a melhor estratégia para você de acordo com aquele momento também. Porque às vezes naquele momento o mercado está pedindo um atendimento mais exclusivo de empresa. É você buscar essa estratégia, né? E o legal é que quando você tem vários canais diferentes, tem tipos de atendimento diferentes,
você também tem margens diferentes por canais, você consegue fazer isso, e preços diferentes. Você consegue atuar, por exemplo, no mercado governo, que o recebimento ele é muito a longo prazo, de uma forma, sei lá, vamos dar um exemplo, eu ganho lá, tem uma margem de 30%, enquanto eu atuo aqui no pessoa física, que é a venda de pacto, com 10, 15%. Um exemplo. E aí você tem que entender que talvez você vai precisar dos dois canais ou de um dos dois se você aguentar qual é a melhor estratégia. E outra coisa que acontece, que você pode vender mais e que normalmente as pessoas não fazem, é buscar essas datas comemorativas. Tivemos a Black Friday agora, você tem Dias dos Pais, Mães, Natal, né, que tá chegando. Você entra na loja da pessoa, não tem uma decoração, não tem nada referindo àquela data comemorativa. Tem que aproveitar, mas eu não sou, sei lá, religioso e tal. Não tem problema, aproveita, entra na onda do mercado. Entra nessa onda do mercado, aproveita, surfa nela, porque daí você vai conseguir aumentar suas vendas. É você buscar essas datas comemorativas, ter datas especiais dentro da sua empresa. Por exemplo, terça-feira Black, sei lá, inventar algo que fique a marca do teu negócio, marca da tua empresa, ao longo dos meses, ao longo das semanas, para você, por exemplo, Magazine Luiza tem o dia do cliente lá, que se eu não me engano, o de cliente ouro, salvo engano, é isso. Isso é uma grande estratégia. Que ele pega um nicho de clientes que provavelmente são clientes que compram produtos mais caros e pagam e faz promoções ou estratégia exclusiva para esse nicho. Tem que fazer uma boa estratégia. Você entra na empresa de alguns empreendedores, não tem energia, a empresa é morta, não tem um grito de guerra, não tem uma, sabe, não dá tesão. E isso você tem que fazer. São estratégias de fazer. Você tem que pegar a tua equipe comercial, a sua equipe, né, de vendas, ou você, enfim, a estratégia tem que estar muito bem alinhada à cultura, à visão, missão e valores do seu negócio também. Principalmente aonde você quer chegar, o teu comercial ele tem que estar muito bem alinhado a isso. Porque quando você alinha o teu comercial às suas estratégias, você consegue exponencialmente crescer o seu negócio. Quando você conhece o perfil do seu cliente, você também não aceita qualquer tipo de cliente. Você vai aceitar o perfil que você acha e acredita que é o seu perfil. Tem cliente que a gente tem que falar não. Tem que falar não. A gente não pode vender para todo mundo. E tá tudo bem. Tem que falar não. Tem cliente que merece ouvir não. Né? Às vezes eu escuto assim, pô, o cara tá me devendo e tal. Eu falei, cara, por que você não falou não para ele ainda? Tem que falar não. E faz parte do jogo falar não para alguns clientes, percebe? Você vai buscar lá dentro do funil que eu falei para vocês mais cedo, antes, né? Esse cliente ideal e pegar suas forças de estratégia de marketing, de venda, enfim, e jogar nesse cliente ideal. Jogar nesse cliente ideal. Porque daí você vai ter mais vendas. Olha nossa, como tá legal esse podcast hoje, quantas estratégias diferentes eu falei, né? Quanto tá rico de informação aqui, o quanto você vai entender que a grande importância disso tudo e as estratégias disso tudo, de como vender mais, depende mais de você do que qualquer outra pessoa. E começar a passar, né, um passo a passo de como fazer e de que forma fazer. É o que eu falei no começo do vídeo. Eu ia passar aqui para vocês algumas estratégias. Eu vou fazer um resumo rápido aqui, eu acho importante, né? Acho que o que fica para mim aqui hoje é, primeiro, aonde está o meu cliente? Aonde esse cliente está? Aonde está o meu concorrente também? Eu tenho que observar o meu concorrente. Aonde o meu concorrente está? Onde o meu concorrente está vendendo? Eu estou adequado ao que o cliente quer? Aos desejos, às dores e às objeções do meu cliente? Se eu não estou adequado, eu tenho que me adequar. Então você tem que conhecer qual o desejo do seu cliente, qual a dor do seu cliente, quais as objeções dele. E vai trabalhando isso, em cada desejo, cada dor, cada objeção. Tanto na parte de marketing como na parte de venda. Treinando, desenvolvendo equipe. E se você sabe onde o seu cliente está, você também consegue desenvolver melhor sua equipe. No final das contas, a gente é ser humano. Eu, você e todos nós somos seres humanos, né? Independente de ser PJ, pessoa jurídica ali que você está vendendo, né, ou o governo, do outro lado tem um ser humano, compreende? Do outro lado tem uma pessoa. E pessoas gostam de ser bem atendidas, né? Eu estava lendo aqui, né, no começo do livro que eu mostrei para vocês, estou bem no comecinho, mas
Olha que legal que eu vi aqui. Isso que eu achei bem barato. Deixa eu ver se eu acho o trecho aqui. Ah, tá vendo aqui, ó. O autor do livro, o Lee, pergunta pra sobrinha dele, minha neta dele, de 12 anos. Tô bem no comecinho. Fala assim, ó. Por curiosidade, eu perguntei pra minha neta, de 12 anos, quais seriam a opinião dela das regras mais importantes de um excelente atendimento. Olha o que ela responde. Vovô, a primeira regra é ser bonzinho. Tá aqui no livro, ó. Não sei se vai mostrar pra vocês aí, mas, ó, tá aqui, ó. A primeira regra é ser bonzinho. Aí, o que é ser bonzinho, né? Ele começou a escrever sobre isso, aí eu parei. Comecei agora cedo, chegou ontem esse livro, mas o que é ser bonzinho na minha visão? Eu fiquei pensando, né? Falei, o que é ser bonzinho? É atender com excelência o cliente, fazer o que o cliente quer. Fazer realmente, de fato, o nosso papel enquanto vendedor, o nosso papel enquanto empresa. Ser bonzinho na minha visão é isso. Eu acredito que seja isso que ele vai falar. E você, será que você está sendo, né? Será que você está tendo um bom atendimento? Será que está sendo bonzinho com o seu cliente? Será que seu cliente gosta do seu atendimento? Qual pesquisa? Tem o NPS, que é uma pesquisa de satisfação com o cliente. Faça a pesquisa. Isso é importante. É o que eu sempre falo, né? A gente traz aqui estratégias e maneiras diferentes. E a ideia de trazer estratégias para vocês, gente, é que você, primeiro, amadureça na sua cabeça qual é a melhor forma, de que forma eu vendo mais, de que forma eu busco um maior volume de venda. E o tema hoje é como eu vendo mais. E eu tô falando aqui para vocês com uma clareza muito clara, né? Clareza muito clara foi boa. Uma clareza que é uma das formas de você, né? Ou a forma principal de você vender mais é conhecendo muito bem seu cliente. Depois que você conhecer muito bem o seu cliente, conhecer o seu mercado, conhecer sua concorrência e conhecer o seu produto. Esses 4 pilares é muito importantes. Concorrência, produto, né? Concorrência, produto, cliente e mercado. Se você conhece muito bem esses pilares, a chance de você vender mais é muito maior. É assim, por incrível que pareça, eu vejo muitos empreendedores perdendo dinheiro e culpando a equipe, se culpando, né? Quando na verdade, de fato, a culpa é dele sozinho. Eu ensino uma regra que eu chamo regra de 3/3, né? 33% de qualquer problema é culpa nossa. Mas nesse caso, eu acho que quando o cara quer vender mais, dependendo do porte da empresa dele, o que está acontecendo, eu acho que a maioria da culpa é do dono da empresa que não faz boas estratégias, beleza? Quero agradecer vocês, a gente falou bastante aqui hoje como aumentar suas vendas, como vender mais, né? A gente está à disposição e quero lembrar você, né? Que a gente depois eu escuto muito vocês, então vai lá no meu Instagram, vai no meu Facebook, vai no meu YouTube, Instagram @Spinelli, YouTube Gilberto Spinelli e Facebook Empresa 3.0 e comenta. Qual sacada? O que você entendeu? Sacada é o que você entendeu. O que você entendeu? Qual sacada que você teve nesse podcast? Comenta para mim lá no Instagram no particular. Isso aqui no Instagram, dependendo se você está assistindo, né? Isso ajuda a gente bastante, né? E o melhor, né? E o melhor, isso faz com que você também faça eu refletir. Então, vai lá, joga a sua sacada para mim. Comenta, gente, pode comentar o que você achou do conteúdo e vai lá, né, assiste realmente outros vídeos do nosso canal, tanto da parte de vendas, canais de venda, a gente tem parte de contratação, enfim, faturamento, lucro, nossa, nós temos muito, são mais de 33 podcasts já, né, que a gente gravou durante esse tempo, então é muito material, né, cada podcast de 30 minutos a 1 hora ou mais, então, é bastante material. Então deixe seu like, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no Gilberto Spinelli, escreve no YouTube, no Facebook, no Instagram, chama os seus amigos para vir para assistir também, compartilha, chama as pessoas também para assistir outros vídeos que a gente tem, e é isso, é o que eu sempre falo, eu quero ajudar quem quer ser ajudado, gostaria muito que você entendesse e quisesse ser ajudado. Muito obrigado mesmo, valeu aí, boas vendas, para cima, tamo junto, obrigado aí.